Capítulo 22. Que uma boa libra de pão seja suficiente para o dia, quer haja apenas uma refeição ou tanto o almoço quanto a janta. Regra de São Bento, capítulo 39. Elia Bramponi agora Papa Amém II sentia falta de seu intérprete de gafanhoto, ninguém via-me desde a eleição. O novo Papa relutava em acreditar que Blacktooth o tivesse abandonado, ele deixou mensagens com cardeais que permaneceram em Valana. Agora ele cavalgava com os Charfzosu e Dimen Light Brown na carruagem de Brown, enquanto vários cardeais vinham atrás, alguns em carruagens, outros a cavalo. Voshin, que não era fluente em nenhum dialeto nômade, cavalgava com o motorista do Papa. Dentro da carruagem, o jovem charfcão selvagem bajulava seu pontífice, para certo incômodo deste, porque Brão ainda o chamava de Barba Vermelha, e toda vez que osso dizia Vossa Santidade ou Santo Padre, o charf gafanhoto tornava-se ranzinza. Brão mencionava Exitloit com mais frequência do que parecia educado. Osso argumentava que o espião fora pego antes que pudesse descobrir muito mais do que a identidade dos participantes do Conselho de Guerra. E isso é demais, retrucou Eutur. Uma vez que o Anegan saiba que temos aliados no leste, será menos provável que ele envie forças através do grande rio. Não é assim, Barba Vermelha. Bramponi estivera olhando pela janela para a paisagem como se estivesse em um devaneio profundo. Eutur foi forçado a repetir a pergunta. Osso a reformulou no dialeto cão selvagem, mas a resposta de Bramponi foi indireta. O ataque ao palácio foi uma surpresa completa para mim. Fiquei confuso demais para pensar com clareza por uma hora ou duas. Os agentes que tiraram Lloyd da cadeia devem tê-lo levado direto para o terminal de telégrafo. Deveríamos ter pensado nisso imediatamente e enviado forças para capturá-lo antes que ele pudesse enviar uma mensagem. Agora ele será capturado no devido tempo, mas tarde demais. Então as forças do Anegan não cruzarão o grande rio. Não podemos saber disso até que você tente arranjar um cessar-fogo, Charf Brown. Você espera que eu banque o covarde, Barba Vermelha? Claro que não. Você pode parecer relutante. Deixe-o saber que Holy Madness exige isso de você, que você ficaria encantado em retomar as hostilidades se Texark o recusar. Bramponi tinha a sensação inquietante de que Eutur o culpava pelo comportamento autodestrutivo do gêmeo Halter, mas esse sentimento provavelmente surgia da opinião do padre Stepsonsnack de que o ataque assassino de Halter pretendia enviar uma mensagem ao cardeal que mimava os cristãos cão selvagem e deixava o gafanhoto fora de seus conselhos. Suas tribos e seus guerreiros, e você mesmo, Charf Brown, são a força mais poderosa que temos contra o Anegan. Eutur teve dificuldade em entender. Osso tentou mudar o dialeto para gafanhoto, mas o resultado foi menos que satisfatório. Nós não somos a sua força, Barba Vermelha, disse o Charf. Eles passaram por uma dúzia de homens armados de Nova Jerusalém pelo caminho. A rodovia papal havia sido tomada e estava sendo patrulhada pelas forças de Dion. A guarda se colocou em formação e saudou enquanto o Papa passava. Logo chegaram ao destino. A estrada para o lugar de Chard não era mais apenas uma trilha entre os arbustos que levava ao beco do espantalho. Os homens do Magister Dion eram construtores rápidos. O mato fora limpo. A 50 metros da rodovia papal, uma barricada de tracos fora erguida, e guaritas gêmeas flanqueavam a estrada melhorada.
Uma nuvem de poeira levantada por homens e cavalos pairava sobre a área. As casas caindo aos pedaços dos glebs haviam sido demolidas. Quartéis e outros edifícios de tracos a substituirão. 2 comboios de carroças estavam carregados e prontos para partir, enquanto a poeira de um terceiro comboio indo para o sul ainda era visível a Mucum, pensou Bramponi. Amém II foi rapidamente cercado por sua cúria quando desceu da carruagem de Eutur, e sua despedida dos Charfs nômades foi perfunctória e menos que cordial. Cada um deles foi recebido por um bando de guerreiros de sua horda, e eles estavam prontos para partir em 1 hora. Os segredos das Sucamintes não eram mais segredos, e a colônia agora estava claramente em guerra. O prefeito caminhou até o grupo de cardeais, genuflexiu com precisão militar diante da figura de branco e tocou o anel do Papa com os lábios. Ele respondeu perguntas antes de serem feitas. A estação de telégrafo foi capturada. De acordo com os prisioneiros que fizemos, Lloyd já havia passado por lá e ido embora. Forças de foras da lei emboscaram uma tropa de cavalaria nas terras dos marginais. O rufião que você me enviou trouxe mais de 100 homens para nós, e eles não fizeram prisioneiros. Nossa cavalaria leve está cavalgando com força em direção à segunda estação, e eles estão passando por guerrilheiros de Ecrébata a caminho de se juntarem a nós. Agora, o que dizem nossos aliados no leste? Bem, a notícia ainda não chegou a eles sobre o que está acontecendo aqui. Bramponi deu de ombros. Então não saberemos por algum tempo. Ele gesticulou em direção às montanhas. O caminho está aberto para nós. Claro, Santo Padre. Os prédios são todos de tracos, mas novos, e é a sua terceira Roma enquanto desejar que seja. Ele acenou para um jovem com pernas tão longas e braços tão curtos que se poderia considerá-lo um gleb, exceto que Dion o apresentou como seu filho, e ele era educado e bonito. Slojon será seu guia enquanto precisar de um. Ele estará encarregado do meu escritório enquanto eu estiver com o exército. O jovem curvou-se e olhou de perto para o anel do Papa sem realmente beijá-lo. Bramponi continuou a observar a paisagem como se estivesse em pensamento profundo enquanto subiam as montanhas em uma carruagem que antes pertencera ao prefeito, que ordenara que os painéis das portas fossem pintados com a tiara papal e as chaves. Desta vez Vochin viajava com ele dentro da carruagem, junto com Slojon de Dion, e os cardeais Ilamblesi e Madre Iridia Silentier. Com esta última, ele desfrutava de um conhecimento distante, mas duradouro, e ela o agradecera por concordar com a escolha do primeiro amém ao elevá-la ao cardinalato. Bramponi admitiu que na verdade não fizera tal coisa, mas agora aplaudia a nomeação após o fato. Durante a jornada para as montanhas, ela trouxe à tona o assunto do cativeiro de Aedrea, mas a fraqueza respiratória de Bramponi retornou à medida que ganhavam altitude, e ele não conseguiu dizer nada para apoiá-la em sua petição a Slojon, exceto sorrir para ela e gesticular na direção do jovem. O gesto poderia significar o que cada um deles quisesse que significasse. Ilamblesi mudou o assunto para questões curiais. Quando chegaram ao coração da comunidade, o Papa Amém II precisou ser carregado em uma liteira para seus novos aposentos. Ele pediu ao secretário de Estado que enviasse uma mensagem urgente a Blacktooth em Valana pedindo uma cópia de uma receita do venerável Boedulus. Então ele desabou em uma cama de penas e dormiu por 16 horas.
Fora do prédio havia uma multidão decepcionada dos fiéis, entre esses filhos do Papa de aparência normal, que se reuniram na esperança de receber a bênção apostólica de seu pai especial. O secretário Ilan Cardeal Blasi abençoou-os ele mesmo e disse-lhes para voltarem amanhã. O cabo Blacktooth Street George nunca recebeu a mensagem urgente de seu pontífice, pois quando ela chegou em Valana, foi enviada para o forte e entregue ao seu comandante, Major Eusvit J. Cleaver, que assinou um recibo por ela na ausência de Blacktooth, mas de algum modo esqueceu de entregá-la a ele mais tarde. Ele chamou a atenção do cardeal Shuntaradala para a mensagem. O cardeal abriu-a e leu-a. Nosso novo santo padre deve ter se tornado um gourmet desde sua eleição, disse Adala com um toque de desprezo em seu tom. É apenas um pedido de uma receita de um cozinheiro chamado Buedulus. Poderia ser uma mensagem codificada, sugeriu o major Corado. Acho que não. Se o cabo Blacktooth tivesse qualquer informação secreta, o Papa simplesmente o convocaria diretamente. Bem, ouvi dizer que Sua Santidade mandara buscá-lo. Onde você ouviu isso? Perguntou o cardeal rispidamente. Um boato. Ele mesmo pode tê-lo iniciado, mas alguém disse que veio do cardeal Naunhat. Droga! Vou conversar com Sorley. Você sabe que o prefeito John não quer aquele monge em Nova Jerusalém. Existe o caso dele com aquela garota suspeita, e o Papa, afinal, agora depende demais do prefeito para arriscar ofendê-lo. Tenho certeza de que é por isso que Elia não o convocou. Além disso, ele não precisará de um intérprete nômade em Nova Jerusalém, mesmo se... Ele interrompeu-se. O major olhou para ele e se perguntou se a distinção entre intérprete e tradutor havia interrompido sua linha de pensamento. Como que para confirmar isso, Adala continuou. Além disso, vamos precisar de alguém para lidar com a correspondência entre nós e os Sharfs nômades. Sorley certamente precisará dele também, pelo mesmo motivo. É por isso que propusemos sua promoção a cabo, e queremos mantê-lo razoavelmente satisfeito. Duvido que qualquer boato sobre ele voltar ao serviço de Bramponi, do Papa, tenha vindo de Naunhat. Bem, posso mantê-lo ocupado até que precisem dele, disse Gleaver. No momento, a polícia está com ele. E então ele está de licença até depois do funeral amanhã. É melhor vigiá-lo, para que não tente fugir. Ele não é confiável. Bramponi aprendeu isso. E não lhe atribua serviço na cidade. Ele provavelmente é sensível demais para atirar em traidores. Uma faxineira, que vinha às segundas-feiras para lavar as roupas, louças e o chão do antigo Papa, geralmente se afastava quando via a placa "Estou orando, vai embora" no lugar, mas na segunda-feira em questão, uma mancha marrom de algo que vazara por baixo da porta chamou sua atenção. Ela bateu timidamente, mas não houve resposta. Tentou o trinco, e a porta abriu para dentro. Era uma manhã tranquila, e seu grito ecoou na encosta oposta. Um fazendeiro e 2 pastores responderam. O corpo decapitado de Amen Speklebard caíra de lado do genuflexório onde ele obviamente estivera ajoelhado diante de seu altar quando seu assassino atacou. Sua cabeça ricocheteara na parede e rolara para baixo de uma mesa. Ele estava morto há pelo menos 2 dias. A maneira de sua morte por um único golpe horizontal de espada fez com que a suspeita caísse imediatamente sobre a guarda amarela, mas nem Gacy nem Vozolo haviam deixado o forte durante a semana do assassinato, e os outros,
incluindo Vojin, haviam acompanhado o Papa Amém segundo a Nova Jerusalém. Blacktooth fora uma das últimas pessoas a ver o Papa Amém Speklebard vivo, e a polícia o interrogou de perto, mas na presença de seu advogado defensor, um padre nomeado por um dos cardeais para zelar por seus interesses. No final das contas, a polícia não suspeitava dele, mas seu defensor foi de alguma ajuda ao explicar o relacionamento religioso que se desenvolveu entre o monge Leibovitziano e o Papa aposentado durante seus 9 dias de oração silenciosa na residência de Amém, apenas alguns dias antes de seu assassinato. Nimmi culpava-se. Ele falhara em agir de acordo com sua intuição no momento da partida, o sentimento que lhe viera de que Speklebard estava em perigo iminente. Ele fora distraído dessa preocupação quando o lado pegara pelo pescoço e o recrutara para a milícia, mas ele tinha a certeza de que Speklebard ignoraria um aviso de qualquer maneira. A polícia não se importava com seus sentimentos de culpa, eles ainda não tinham suspeitos, embora a população da cidade estivesse sendo cuidadosamente triada, e qualquer cidadão que não pudesse oferecer prova de seu local de nascimento era enviado para um campo de detenção adjacente ao forte. 15 participantes conhecidos no levante terrorista já haviam sido fuzilados. A espada da morte poderia plausivelmente ter sido tanto um sabre de cavalaria bem afiado quanto uma das belas lâminas dos guerreiros asiáticos. Nimmi foi autorizado a ir em paz, e sua licença foi estendida para incluir o tempo do funeral do velho. Ele queria fugir para Nova Jerusalém, mas certamente seria pego, e Bramponi poderia não recebê-lo bem se ele escapasse. Amém Speklebard foi velado, seu corpo iluminado por muitas velas no alto catafalco na Catedral de São João no exílio, e todos os fiéis que permaneceram em Valaná após a insurgência, o expurgo e a fuga vieram agora prestar suas homenagens e passar em uma fila lenta para ver o corpo. Houve menos pompa e grandeza do que se ele tivesse morrido como um pontífice reinante, e uma certa quantidade de caos, mas isso foi mais o resultado do êxodo para Nova Jerusalém do que de sua renúncia e da transferência anterior do poder papal para o cardeal Bramponi. Investigadores descobriram, por exemplo, que nenhum oficial retirara do velho o anel do pescador e os 2 selos, um para cera, um para chumbo, de ofício após sua renúncia. Esses selos eram normalmente apreendidos e quebrados pelo cardeal camareiro mor durante o interregno após a morte do Papa. Teriam sido usados após Bramponi ter ascendido. O anel foi removido de seu dedo após a morte, mas os milicianos revistaram sua casa e não encontraram selos roubados por seu assassino. Essas e outras irregularidades lançaram dúvidas sobre muitos documentos que surgiram do pontificado de Speklebard, especialmente em casos onde testemunhas vivas não puderam ser localizadas. Após juntar-se à fila lenta e aguardar sua vez, Blacktooth passou pelo catafalco. Ele notou que o agente funerário fizera um bom trabalho em esconder o fato de que a cabeça fora decepada do corpo, mas, de resto, o cadáver parecia mais um papa do que Speklebard jamais parecera enquanto vivo. O cabelo branco selvagem fora cuidadosamente penteado, os vicos mais profundos em seu rosto foram preenchidos e sua pele negra clareada um pouco com um pó marrom. O mau cheiro do cadáver, no entanto, começara a penetrar nos odres de fundo de incenso na igreja. Nimmi engasgou com lágrimas e apressou-se para a praça. Havia uma multidão rala. Muitos dos admiradores de Amém Speklebard eram fanaticamente devotados ao velho homem santo,
e muitos deles contestavam a validade de sua renúncia e, portanto, a validade da eleição de Bramponi, a ponto de alguns serem ouvidos sugerindo que o próprio Bramponi arranjara o assassinato do velho para se garantir no cargo. Nimue ouviu 2 habitantes da colina dando voz a essa teoria e gritou para eles: seus estúpidos! É exatamente isso que Texark quer que vocês acreditem. Os homens ofenderam-se, e Nimue deixou-se levar por uma briga. Ele venceu a briga, mas perdeu o respeito próprio, embora agora estivesse usando o uniforme verde de um miliciano e não sua túnica marrom de monge. Sentiu tapinhas nas costas, no entanto, e ouviu vivas de valanenses que conheciam e gostavam do novo Papa. Na hora do funeral, no dia seguinte, Blacktooth sentiu o cheiro de podridão do cadáver mesmo através da névoa de incenso de pinho piniano que impregnava a catedral. Mais tarde, testemunhas da causa de canonização do Papa Amém e testemunhariam sobre o perfume celestial exalado pelo corpo. Ele sabia tudo sobre os milagres olfativos realizados por cadáveres de santos. São Liboet cheirava a churrasco ambrosíaco, diziam seus seguidores. Ele também tentou sentir o perfume milagroso de Amém Specklebard, mas sua piedade talvez tivesse sido diminuída por seus pecados, pois o odor de podridão persistia. De repente, porém, o corpo de Amém Specklebard sentou-se no catafalco e apontou diretamente para Blacktooth. Os bigodes da onça tremeram e as presas foram expostas. Nimue fechou os olhos para espremer as lágrimas. Quando os abriu novamente, o cadáver estava deitado e nunca mais se moveu durante a solene missa fúnebre, concelebrada pelos 6 cardeais que permaneceram na região. O expurgo do povo de Valana continuou, mesmo durante o funeral. Quando Nimue saiu da igreja, soube que o número de suspeitos de conspiração fuzilados subira para 18, e mais de 30 cidadãos estavam presos na paliçada ao lado do forte. Qualquer um incapaz de fornecer prova de seu local de nascimento, seja por documento ou por testemunho de testemunhas, seria enviado para o exílio permanente, caso ninguém aparecesse para testemunhar sua participação no terror. Qualquer cativo com um inimigo ou 2 na cidade poderia esperar uma denúncia e testemunho levando à sua execução. Velhas contas eram acertadas assim. O tribunal que julgava os casos não era civil nem eclesiástico, mas militar. Nimue adivinhou que a maioria dos verdadeiros vilões havia fugido da cidade imediatamente após o crime, mas os julgamentos forneciam uma saída para a vingança. No assassinato de Amém Specklebard, no entanto, a polícia não tinha suspeitos. Quando Valana foi pacificada e purgada, não se falou em desmantelar a milícia. Que o cardeal Shuntaradala e seus oficiais de Nova Jerusalém tinham seu próprio plano de batalha na guerra ficou claro quando ordens foram postadas para preparar as forças combinadas para partir da cidade no primeiro dia do mês, quando a lua estaria cheia. Mensageiros foram enviados ao cão selvagem, e o Charfosso respondeu enviando 3 guias e mais de 100 cavalos para aqueles soldados cidadãos de Valana que não tinham os seus próprios. Os guias foram designados a Blacktooth para interpretação. Ele descobriu que eles ignoravam o fato de estarem seguindo diretamente as ordens de Shuntaradala, Sorlinaunhat e Eusvitdleaver, em vez do Papa. Ele teve medo de mencionar isso, porque Naunhat sempre fora próximo de Bramponi. Os valanenses estavam céticos e reclamavam muito por deixarem as proximidades da cidade para um movimento para longe das montanhas, mas ainda não se falava em rebelião. Então, em 1º de julho,
quando a milícia se preparava para cavalgar para o leste com 14 carroças carregadas de armas, um mensageiro da guarda papal entrou em Valana e afixou na porta da catedral e no muro do palácio papal um documento de 8 páginas com o selo papal, seguindo então para o forte e afixando outra cópia na parede da sala de ordens. Seu cabeçalho era assim: Amém segundo Episcopus Romae Servas Servorum Dei, Omnibus Electis Domini Ipsis Fidelibus in una Ecclesia Vera Catholica Atque Apostolica Credentibus, que subsum nobis secundum Petrum unicum pastorem. Blacktut sabia que os historiadores o chamariam pelas primeiras palavras do texto, Citot Tyrannum, que se seguiam. Recém-retornado ao forte após o anoitecer, vindo de uma licença, ele leu à luz de tochas os primeiros parágrafos na parede. Amém segundo, Bispo de Roma, servo dos servos de Deus, a todos os fiéis crentes na única e verdadeira Igreja, católica e apostólica, a estes escolhidos do Senhor, que estão sujeitos a nós como a Pedro, o único pastor designado por Cristo para se tornar a cabeça de seu corpo místico, envia saudações e a bênção apostólica. Sabereis que o tirano Filipe de Texarque Tiranum Filipum Texarcanae junto com seu tio, o antigo cardeal arcebispo da cidade de Anegan Civitatis Aneganensis, tendo por seus próprios atos ipso facto sido excomungados, como afirmado por nosso predecessor de santa memória, amém e, são por meio desta declarados por nós como inimigos de Deus e de sua santa Igreja, são amaldiçoados, condenados, expulsos, cortados do corpo de Cristo, fora do qual não há salvação. Por crimes contra a humanidade e contra a Igreja, incluindo seu próprio povo e seu clero, declaramos Filipe o arquideposto do cargo de prefeito, absolvemos seus antigos súditos de todos os juramentos de obediência a ele, exortamo-los a reconstituir um governo legítimo em seu lugar, e proibimos todos os cristãos de servi-lo ou obedecê-lo. Enquanto o tirano permanecer no poder, encorajamos todos os governantes cristãos de povos em todo o continente a pegarem em armas contra ele. Eles receberão através de nossos veneráveis irmãos, seus próprios bispos, nossa bênção sobre seus exércitos e suas armas. Além disso, quem quer que entre os fiéis esteja apto a carregar armas deverá, ao assumir o compromisso de travar uma guerra justa contra este tirano herético e seu tio, receber de nós através de seu confessor uma indulgência plenária para todos os seus pecados e a remissão de toda a punição temporal que possa ser devida tanto neste mundo quanto no purgatório. Após a confissão, sua única penitência será travar guerra contra as forças do tirano imperial, e caso morra em batalha, nós, que detemos as chaves do reino dos céus, abriremos o portão para que ele possa entrar na santa presença. Uma cruzada. A palavra em si não foi usada, e não era usada desde o século 23, mas todas as características estavam lá. O Papa falava de heróis marchando atrás de um crucífero para a batalha. A guerra deveria ser travada sob o sinal da cruz e o estandarte do papado. A igreja na cidade de Anegan foi colocada sob interdito. Tribunais eclesiásticos foram ordenados a fechar. Padres foram proibidos de rezar missa. Todos os sacramentos, exceto os últimos ritos, foram retidos. Clero e leigos que ignorassem o interdito eram automaticamente excomungados. A sentença não se estendia à província, exceto para aquelas paróquias que recusaram obediência ao antigo vicariato de Bramponi e permaneceram ligadas à arquidiocese da cidade de Anegan. Sobre o próprio Urion Benefez,
O Papa pronunciou uma sentença de anátema, do qual ele só pode ser absolvido pelo Pontífice Romano e no momento da morte. Havia mais, mas Blacktooth deixou o furioso documento e voltou para o quartel sob o luar da lua cheia. Eles estariam partindo amanhã. Seu espanto devia-se ao fato de tal linguagem ter vindo de seu antigo empregador, um homem lento para se irar. Porque espantado, Aberloth perguntou-lhe: Você nunca ouviu falar de uma cruzada antes? Sim, mas não desde o século 23, e aquela uma das guerras menos santas já travadas. A bula ou como quer que se chame simplesmente não soa como o cardeal Bramponi. Bem, não é o cardeal Bramponi. É o Papa Amém II. Talvez a voz dele tenha mudado quando o cargo caiu sobre ele. Soa mais como o cardeal Domidomi Oiduk. Aberloth ponderou por um momento. E por que não? Oiduk não ousaria voltar para a cidade de Anegan. Ele não está aqui. Então ele deve estar com o Papa. E quem poderia escrever melhor uma carta para enfurecer o prefeito e o arcebispo? Ele provavelmente já é o secretário do Papa para assuntos urbanos. O desejo de Nimue de fugir para Nova Jerusalém não desaparecera inteiramente, por causa de Aedrea, mas a urgência diminuíra pelo tom da bula Citotitiranum. Ele não tinha certeza se queria trabalhar para seu autor. No início da manhã seguinte, a maior parte da população restante de Valana saiu para ver seus jovens partirem a cavalo em direção às planícies e para a guerra sob o comando dos espectros de Nova Jerusalém. O clero menor, que lira Citotitiranum, vestira os paramentos e agora se juntava aos cavaleiros. Um padre carregando um crucifixo marchava à frente do cavalo do Major Cleaver. Blacktooth suspeitava que o apoio do clero fora arranjado por um dos cardeais. A demonstração de religião em apoio à milícia evitou uma exibição pública de hostilidade contra os comandantes alienígenas que lideravam a soldadesca local. O sol aproximava-se do zênite quando Cleaver ordenou uma parada para comida, água e um breve descanso. Quando a formação se reuniu novamente, o Lad enviou Blacktooth para a frente da coluna como intérprete. Só agora que estavam seguros fora do alcance dos ouvidos civis é que Cleaver estava preparado para revelar a rota planejada aos seus guias nômades. Mesmo assim, o major ordenou que os detalhes fossem mantidos em segredo dos homens e dos nômades de qualquer horda que pudessem encontrar durante a jornada. Daqui cavalgamos para sudeste até chegarmos ao rio Quensão. Seguiremos o rio até que ele vire para nordeste, então continuaremos para leste-sudeste até o encontrarmos novamente em algumas das antigas represas perto de Tulsi, e seguiremos até estarmos a meio-dia de cavalgada da estrada de patrulha de Texarkee. Nesse ponto fazemos o reconhecimento e enviamos uma patrulha para infiltrar os Vatita. Blacktooth traduziu para os batedores nômades, e Cleaver continuou: a lua deve estar cheia novamente por volta da hora em que chegarmos. Nossos irmãos além da fronteira podem arranjar incidentes para distrair as patrulhas enquanto tentamos conduzir as carroças através da fronteira à noite. Com sorte, podemos armar o povo do vale sem luta. Se tivermos que lutar para fazê-los entrar, significará que a nega nos viu chegar. Isso significa segredo. Não falem com nenhum nômade que encontrarmos sobre para onde estamos indo. Os guerreiros nômades assentiram demonstrando compreensão, mas Blacktooth os ouviu falar mais tarde sobre a tropa estar sendo observada por Sem-Mãe, que regularmente vendiam notícias de movimentos dos gafanhoto para agentes de Texarkee.
Haveria uma lua azul no último dia de julho. De dia ou de noite, um comboio de carroças escoltado por infantaria de cavalaria leve viajando para leste-sudeste pelas planícies em direção a Vatitozarquia não passaria despercebido. Nimue e os nômades esperavam uma luta, mas apenas Nimue estava comprometido com ela, e sua hidra estava na cadeia. Todo o esquema parecia loucura. Uma semana após a partida de Valana, Sorlinaunhat alcançou-os. Ele estava exausto da cavalgada rápida e imediatamente fez uma cama em uma das carroças. O cavalo que ele montava trazia uma marca que o identificava como pertencente a uma das famílias mensageiras nômades, então estava claro que ele mudara de cavalo várias vezes para alcançá-los. Porque Naunhat? O que havia de tão importante nessa expedição para que o chefe da SEC se juntasse ao comando? Antes de sua aparição, Blacktooth suspeitara que essa investida imprudente da milícia valanense fosse inteiramente um projeto de Shuntaradala e, impressionado contra sua vontade, queria desertar. Mas Naunhat fora o amigo e apoiador mais próximo de Bramponi na Cúria, e sua presença parecia confirmar a legitimidade, se não a sanidade, da missão. Gaisei e Vozolo, agora sargentos, vieram com a expedição, e sua lealdade a Bramponi estava além de qualquer suspeita. Não haveria desertores com eles vigiando. Certa manhã, em meados de julho, ao passar pela tenda dos cardeais, ele ouviu um murmúrio de conversa entre esses príncipes da igreja. Paz, sim, mas a paz de Cristo, dizia Adala. Claro, Bramponi ama a paz, respondeu o amigo de Bramponi. Ele a ama tanto que não se importa com quem ele mata para consegui-la. Blacktooth apressou-se para longe, mas talvez não antes de ser visto. Sorlinaunhat começou a evitá-lo imediatamente depois disso. Ó Santa Librada! A liberdade não é visível. Rezai por nós. Naquela noite ele sonhou com uma mulher, uma vítima de guerra. Ela estava meio enterrada em uma encosta crivada por fogo de canhão. O sangue escorria lentamente em um fluxo espesso de um buraco na borda de seu seio. Metade de seu corpo e seu braço direito foram engolidos pelo deslizamento de terra, enquanto seu braço esquerdo jazia livre e flácido entre as pedras na areia. Ele tocou seu braço e procurou por uma pulsação. Não encontrou nenhuma, mas a ferida em seu lado continuava a sangrar. O fluxo de sangue continuava. Ele corria para a areia e entre as pedras e continuava a correr por 3 metros encosta abaixo. Ele arrancou um pedaço de sua túnica e tentou estancar o fluxo, mas mesmo após deixá-lo lá enquanto contava até 1000, a ferida sangrava descontroladamente. Ele começou a tentar desenterrá-la, mas seu trabalho moveu uma pedra crítica, fez o corpo dela se deslocar e causou a queda de várias rochas de cima, como se o deslizamento não tivesse terminado seu trabalho. Logo tornou-se aparente que o fluxo de sangue estava aumentando, até que ele viu que o sangue não poderia mais ser dela, mas estava vindo através dela de algum lugar profundo dentro da colina desmoronada. Mas o sangue a mantinha viva. Depois de um tempo, ela abriu os olhos e olhou para ele. Por um momento, ela foi a Idrea. Ela ergueu a mão esquerda em direção ao rosto dele, e ele viu uma palma rasgada com mais sangue. Tego Oudios, no Mimirem. Tego Manos, no Mitapem. Ela era santa librada agora, deposta da cruz. Ele recuou com medo. Ela sibilou, ficou vermelha e tentou mordê-lo. Ela era a noiva de Bramponi, o urubu da batalha.
Uma sombra caiu sobre ele, e ele olhou para cima. Lá estava Elia Bramponi em vestes brancas e usando a tiara. Ele aspergiu a mulher com água benta, e ela gritou em agonia. Blacktooth sempre tinha dificuldade para dormir sob as estrelas.